Então, pessoal, agora nós vamos continuar com o nosso assunto sobre calorimetria. Vamos para a parte 2. Vamos para a parte 2. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre a questão da troca de calor em recipientes termicamente isolados. Bem, nós já vimos que quando um corpo A e um corpo B estão em um ambiente, e onde temos que a temperatura A é diferente da temperatura B, o corpo com maior temperatura propaga calor para o que tem menor temperatura através do calor. Nós já vimos essa definição bem só das trocas de calor. Então, como é feita essa troca de calor? Pessoal, nós já sabemos que na natureza a energia ela não se cria e nem se destrói, ela apenas se transforma. Além disso, também nós aprendemos sobre o princípio da conservação da energia. Então, a energia térmica nesse tipo de sistema que te chama de termicamente isolado, ela vai ser conservada. Ou seja, o calor perdido por um corpo tem que ser recebido por outro em igual intensidade. Esses tipos de situação geralmente é abordado num material chamado de calorímetro, para a gente medir isso aqui, ó. É um aparelho que serve para você medir a transferência de calor de um corpo, capacidade térmica de um corpo, o seu calor específico e assim vai. E como é que ele funciona? Basicamente, ele é um sistema hermético, ou seja, é um sistema vedado para que não ocorra interferência externa, por exemplo, um isopor. E aqui dentro você mistura dois corpos. E aí você verifica a variação de temperatura. Com as trocas de calor. E a partir daí você consegue calcular alguma dessas variáveis. Certo? É muito parecido aí com uma garrafa térmica, o seu funcionamento. Então o que acontece? A quantidade de calor, vamos supor que o B tem uma certa quantidade de calor em números, vamos chamar aqui de X. Então se ele está doando calor, a quantidade do calor A também tem que ser X. Só que enquanto perde, quando perde a gente coloca negativo, o outro ganha. De modo que a somatória de todos os calor fique igual a zero. Então, nesse caso aqui, a quantidade de calor A mais a quantidade de calor B tem que ser zero. Então, a quantidade de calor A é igual ao negativo da quantidade de calor B, ou vice-versa. Certo? No caso aqui, o calor B está perdendo, aqui ó, perdendo calor, enquanto A está ganhando calor. Então vamos praticar um pouquinho, que fica melhor da gente entender nas questões. Então, pessoal, nós vamos responder aqui essa questão. Então a questão fala o seguinte: aquecedores solares usados em residência têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para o banho é de 30 graus Celsius. Por isso,
deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Então, pessoal, como nós vimos, a somatória da quantidade de calor tem que ser igual a zero. Então, a quantidade de calor da água quente mais a quantidade de calor da água fria, ela tem que ser igual a zero. Passando a água quente para cá, então nós temos que a quantidade de calor da água fria é igual ao negativo da água quente, porque nós sabemos que o calor vai sair do quente para o frio. Então nós temos que a massa do frio, já que não houve mudança de estado, a gente pode utilizar a equação do calor sensível, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, igual a massa quente vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Como se trata isso negativo, né? Como se trata da mesma substância, esse calor específico pode ser anulado. A massa fria, ele quer saber a relação, então eu não vou saber isso aqui, mas eu sei da fria o que aconteceu. Ele diz que a temperatura ideal é de 30 graus Celsius, é a temperatura final, menos a temperatura inicial do frio. Temperatura inicial fria, essa aqui, né, ó, 25 graus Celsius. Menos a massa quente, vezes a variação de temperatura quente. A temperatura final é a final do sistema, que vai ser de 30. Menos a inicial aqui é 70. Então nós temos que a massa fria é 5 menos a massa quente vezes 30 menos 70 menos 40. Menos com menos vai dar mais, né? Então 5 mF é igual a 40 a massa quente. Aí ele quer saber o que? A razão entre a massa quente e a água da massa fria. Então a gente tem que pegar a massa quente e dividir por massa fria. Então basta, ó, pegar o 40, dividir para cá e o M passar para cá, né? Então nós temos a massa quente dividido pela massa fria igual a 5 dividido por 40, que vai dar 0,125. Alternativa B. Então, pessoal, dê uma estudada no capítulo 5 do seu livro didático. Veja os exercícios comentados. Isso aqui tem uma partezinha de umas contas, mas não é nada complicado. E até a próxima aula.